Olá, amigos do Alvorecer. Uma alegria muito grande estarmos novamente reunidos, ainda virtualmente. Eu até esperava acho que até comentei com todos que na próxima palestra talvez estivéssemos ao vivo, né? Mas estamos ao vivo virtualmente novamente. Mas graças a Deus nós nos encontramos bem. Espero que todos vocês estejam muito bem, as suas famílias, e estejamos passando por essa fase um tanto difícil, mas com Deus no nosso coração, com vontade, com muito ânimo e com vontade de acertar, de aproveitarmos esta fase. Esta é uma transição que vive o nosso planeta, nós estamos indo para um mundo melhor. Então vamos aceitar, entender e realmente sermos soldadinhos de Cristo, né? Então vamos mentalmente nos conectando aos nossos mentores, aos mentores desta linda casa Alvorecer. Vamos nos conectando com todos esses espíritos amigos, bons, que nos intuem sempre, para que nós possamos fazer reflexões neste dia de hoje, aproveitando ao máximo esses nossos minutos de convivência, aproveitando essa espiritualidade linda que nos ajuda, que nos intui. Graças a Deus. Então, assim, queridos, eu pensei em falar hoje sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. Está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. As bem-aventuranças vêm da época que Jesus fazia a sua pregação, e um dia ele, já acompanhado por um monte de pessoas que o seguiam, ele sobe num monte, um lugar mais elevado, para fazer a sua pregação, para que todos pudessem ouvi-lo, não é verdade? Para que todos pudessem vê-lo. Então Jesus profere esse sermão da montanha, sermão do monte. Então são as bem-aventuranças. Se Jesus não tivesse nos deixado nada mais do que essas bem-aventuranças, nós não precisaríamos, na verdade, de mais nada, porque aí estão todos os ensinamentos morais, os quais nós precisamos para seguir o nosso caminho, para seguir um caminho bom, para seguir os caminhos de Jesus. Então, esse capítulo, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, condenando consequentemente a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com os semelhantes. Então, Jesus, ele pregava essa benevolência, né? Essa mansuetude de espírito. Jesus, nunca a gente tem relato dele sendo brusco, tratando mal as pessoas. Muito pelo contrário, a sua fala era mansa, era sempre com paciência, com amor que ele tratava as pessoas. Então, é aí o nosso maior exemplo. E hoje eu vou falar de uma maneira, isso não está nas obras de Kardec, mas eu andei vendo, eu não li esse livro ainda, né? Mas eu tenho
eu tive notícias e vi palestras sobre isso, Comunicações Não Violentas, de Marshall Rosenberg. É um psicólogo americano, né? É um livro extenso, mas que nós tiramos daí muitos ensinamentos. A comunicação não violenta, você vai me dizer assim, mas eu não sou violento, né? Eu não sou, não ajo com violência com ninguém. Mas as palavras, às vezes, podem ferir, às vezes até mais do que uma agressão física, não é? E palavras, como diz que palavras, elas voam como vento, né? E depois que você esparrama, que você coloca essa palavra, você não consegue mais recolhê-la. Tem um ensinamento de um sábio chinês que ele manda o seu discípulo subir até uma montanha e dá para ele uma almofada cheia de penas, plumas de ganso. Então, o mestre fala para ele, você vai lá e solta isso tudo. Então, esse discípulo ele vai e solta, e ele vê aquelas penas todas voando, não é? E ele volta ao mestre, e o mestre fala para ele, agora você volta lá e recolhe essas penas. Ele fala, mas mestre, é impossível recolher, já elas voaram, cada uma foi para um lado, assim, é impossível recolher. Então o mestre diz para ele, meu filho, assim são as nossas palavras. Depois que você profere, é como essas plumas ao vento, elas não vão retornar mais, você não consegue recolher. Então, muitas vezes, às vezes a gente ofende alguém, até sem querer, porque nós não dominamos muito o nosso instinto, às vezes de aquele negócio de bateu, levou, sabe? Que você escuta uma ofensa e você já, né? Você já retruca, você já responde na hora, não pensa, não para, não pensa, não reflete, não é mesmo? Não é assim que acontece? Então, essas comunicações não violentas, essa criatura, esse Marshall Rosenberg, estudou muito, claro, um psicólogo, né? Estudou muito essas comunicações que nós temos com as pessoas. Como é que nós agimos quando nós nos sentimos agredidos por alguma coisa, não é? Então nós reagimos e nós falamos tantas vezes o que não precisamos, queremos recolher e não se consegue mais, a palavra dita foi, e ela tem muita força, ela tem muitas vezes muito poder de destruição, não é? Então, existem muitas maneiras de nós dizermos o que nós queremos sem agredir. Às vezes basta mudar a forma com que nós nos expressamos em determinadas situações, não é? Nós temos muitos cursos de oratória, mas nós não temos de escutatória. Já ouviram falar isso? Escutar, escutatória, escute o que você fala. Então, acho que nós temos que, primeiro, falar, escutar, aí depois, se a gente achou que está concordando mesmo, você vai lá e fala para o outro. Antes disso, não. Então, vamos pensar que nós não conseguimos recolher a palavra já dita, não é mesmo? Então, cuidado com as palavras. As lições do Cristo, o que ele nos ensina? Amor incondicional. É um desafio, não é verdade? Nós ainda não conseguimos chegar lá. Nós perguntamos para nós muitas vezes, será que nós estamos amando o suficiente? Como será que eu estou agindo com as pessoas ao meu redor? Então aí entra essa comunicação não violenta, né? Às vezes eu vou dar alguns exemplos do que eu estou falando. Eu não tenho a pretensão de resumir livro, nada disso, porque mesmo não tenho essa competência realmente, né? Mas assim, aproveitando algumas coisas do que eu vi dessa comunicação não violenta,
a gente tenta passar alguns exemplos. Por exemplo, você chega no quarto do seu filho. Meu Deus do céu, que coisa, não? Às vezes. Então é roupa para todo lado, é roupa assim, embolada, tocada, é tênis jogado, aquelas coisas assim, às vezes a mala da escola. Uma vez eu vi na mala da escola da minha netinha, gente, tinha até bala, aquela, sabe, papelzinho de bis, bala, aquela descascou lá a bala e largou dentro da mochila, né? Então, assim, então às vezes aí você fala, nossa, você vira pra você, mas como você é relaxado, o que é isso? Eu não vou mais te comprar roupa, que coisa absurda, eu não aguento mais isso, que situação. Você explode. E às vezes seria melhor você chamar o seu filho e falar, filho, a mamãe já tem tantas coisas para fazer, né? A mamãe faz comida, eu tenho uma porção de coisas, uns afazeres. Eu não tenho tempo de vir no seu quarto e arrumar o seu quarto. Eu até gostaria, mas eu não tenho esse tempo. Então eu gostaria muito que você procurasse manter um pouco mais as suas coisas, né? Eu vou dizer para você, por exemplo, esvazia essa mochila, olha, papel de bala, você joga no lixo. Eu gostaria que você fizesse isso, que você pegasse a sua blusinha, olha, se é suja, você vai precisar pôr para lavar, se não você dobra e guarda. Fala para o seu filho, fala aquilo que você gostaria que ele fizesse. Porque isso de censurar, de fazer julgamentos, você é bagunceiro, você é relaxado. Então, às vezes, tudo isso ele fica chateado com você. Minha mãe é chata, minha mãe é muito chata, né? Então, explique para ele o que você gostaria que ele fizesse. Porque o julgamento afasta as pessoas. Ele vai se sentir, deixa lá minha mãe, ela só reclama, ela só fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, e ele não vai entender, talvez, aquilo que você esteja querendo passar para ele, porque você simplesmente está querendo o quê? Que ele te ajude, não é? E assim, nós vamos, por exemplo, pegando o exemplo do Evangelho, o exemplo da mulher adúltera, o que Jesus fez? Jesus julgou, porque você é uma adúltera, você não presta. Não, o que Jesus fez? Ele não fez julgamentos. Ele falou, vá e não peques mais. Não é verdade? Então são essas coisas que nós precisamos observar e tentar perceber que nós não temos, por exemplo, bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal para saber o que é que o outro está querendo dizer com aquilo, né? Com aquelas coisas. Se você não explicar claramente, a pessoa não vai entender. Eu refletindo hoje em dia sobre este livro, né? E essa comunicação não violenta, a minha filha Luciana, que vocês conhecem também, uma vez ela falou para mim, ela falou, mãe, eu não sei em que colocação lá que a gente estava, mas ela falou assim, olha, é preciso dizer claramente o que você espera daquela pessoa. Você vê que a mente dela já, né, pensava isto. Então ela falou assim, se você quer que ele te traga flores, você fale claramente. Não fica brava porque você não recebeu as flores. Né? Porque nós ficamos, a gente acha que o marido, vamos supor, o namorado, que você quer receber, mas você nunca falou claramente, eu quero receber flores, eu gostaria que você me mandasse flores, não é verdade? Então, nós precisamos dizer claramente aquilo que nós queremos, isso vai ajudar essa comunicação de um com o outro. Teve uma vez também, um exemplo que eu estou lembrando aqui, de um casal, e eles estavam saindo de um cinema de alguma coisa. Então a mulher vira para ele e falou assim, você sabia que hoje é sexta-feira? Ele falou, é sexta-feira, sim, nós fomos ao cinema, tudo.
E agora vamos para casa. E a mulher foi com uma tromba, gente, desse tamanho, sabe? Mas aí o marido olhava para ela e falou, mas o que foi, né? O que foi? E ela foi com aquela cara feia, não falou nada, até chegar em casa. Aí ficou, aí ele insiste novamente, o que aconteceu? Hoje é sexta-feira, seria dia da gente comer pizza. Gente, por que ela não falou quando já estava no carro, vamos comer pizza? Não, ela queria que ele lembrasse que ela gostava de comer pizza na sexta-feira e que ele tomasse a iniciativa de ir comer pizza, porque ela gostaria. Então é mais fácil, ao invés de nós ficarmos com uma cara feia, a gente achando que o outro tem que adivinhar aquilo que nós queremos, então é hora de colocar aquilo que nós queremos, né? Eu tenho um outro exemplo aqui, que um filho vira para os pais e diz assim, eu gostaria que vocês me respeitassem. O que ele quis dizer com isso? Eu gostaria que vocês me respeitassem. O pai e a mãe não vão entender o que ele quis dizer com isso, em que sentido, não é mesmo? Porque a gente tem tantas oportunidades, a gente tem um convívio grande dentro de casa, em que situação ele gostaria de ser respeitado? Se ele dissesse, eu gostaria que você batesse a porta antes de entrar. Acendeu a luz, não é verdade? Então eu gostaria que você me respeitasse. Então não, eu gostaria que você batesse a porta antes de entrar. Pronto, o pai e a mãe iam entender que ele quer que bata a porta, não é para abrir a porta e ir entrando. Ele considera isso um desrespeito. Mas aquilo não foi bem colocado. Então aqueles pais vão continuar abrindo a porta e desrespeitando, não é, aquele filho no que ele acha que ele não deveria ser desrespeitado. Outra coisa outro exemplo aqui, um garoto com a sua turma de escola. Então ele diz, eu gostaria que vocês fossem legal comigo. O que será que ele está querendo dizer? Você ser legal comigo pode ser em muitas situações, né? Ser legal com uma pessoa é cumprimentá-lo, talvez é abraçá-lo. Não sei o que ele se referia. E esses amigos também não ficaram sabendo qual foi a referência, não é? O que é ser legal? E ele só queria saber o quê? Que eles jogassem com ele, que o convidassem para jogar. Então ele tinha que chegar e dizer para eles, eu queria que vocês me convidassem para jogar com vocês. Pronto, estaria colocado a situação. Porque nós achamos que os outros vão entender. Ser legal com ele. O que é ser legal? Eu ser legal com você, por exemplo, não é? Então nós temos que dizer, gente, lembrar que não tem bola de cristal nessa situação, não tem. Nós temos que realmente dizer ao outro o que nós queremos, o que nós precisamos. É ser claro, absolutamente claro, né? E tem um outro caso aqui também que eu achei extremamente interessante, né? Um casal, é sempre os casais, né? Esse marido, ele chegava tarde toda noite, todo dia ele chegava tarde em casa. Ficava trabalhando. Aí essa mulher queria que ele viesse para casa, não é? Então um dia ela fala para ele, olha, eu queria que você não trabalhasse tanto. Você me promete isso? Aí ele fala, prometo sim. Aí passou mais uma semana e ele continuava chegando todo dia à tarde, no mesmo horário que ele chegava antes. Aí a mulher fala para ele, escuta, mas eu não te pedi, você me prometeu que você não ia trabalhar tanto e você está chegando em casa todo dia à tarde?
Aí ele fala, não, eu não estou trabalhando tanto, eu estou saindo todos os dias, 1h30 mais cedo do trabalho. E aí eu aproveito e vou jogar golfe com os meus amigos. Então, assim, ela não colocou, ele não entendeu. Então, nós precisamos ser mais claros. Ela devia ter dito para esse marido: eu gostaria que você saísse mais cedo do trabalho e viesse para casa, para nós termos mais tempo de conversar, de ficarmos juntos. Né? Então, é essa a colocação. Ele não entendeu que ela gostaria que ele ficasse em casa, junto com ela, junto com os filhos. Ele saiu mais cedo, mas ele aproveitou aquele tempo e foi jogar golfe, minha gente. Então, assim, nós esperamos muito do outro e nós não dizemos aquilo que nós queremos da pessoa, né? Aquilo que nós achamos que nós gostaríamos de receber. Então, é necessário ser mais claro, ter mais clareza nessas comunicações, né? E como diz o Evangelho, nós precisamos ser caridosos, né? Ser benevolentes. Esse Evangelho esse nosso Evangelho aqui do Sermão do Monte nos faz refletir em todas as coisas que nós precisamos fazer e que nós precisamos entender, né, em relação à nossa família, à nossa vida. Nós precisamos ter, por exemplo, mais atenção com as pessoas que às vezes não estão se expressando direito com aquilo que sabe que elas estão nos dizendo. Então, se ela não consegue às vezes se expressar direito, vamos nós tentar entender o que é que ela está querendo dizer. Às vezes é um pouquinho de boa vontade também, sabe? Vamos supor assim também, você, quando alguém te fala alguma colocação, mamãe, eu tô muito brava com você, você é muito chata, você não me deixou aí a festa da Lu. Aí a mãe fala, filha, mas por que você tá brava comigo? Porque eu não te deixei ir à festa. Ela falou, porque eu queria ir, porque todas as minhas amigas estavam lá, você não me deixou ir à festa. Então essa mãe vai dizer assim para ela, filha, sabe por que eu não deixei você ir à festa? Porque as festas na casa da Lu terminam muito tarde. E enquanto você não chega em casa, eu não consigo dormir. Eu fico muito preocupada com você. Eu tenho medo que quando você está voltando para casa, que possa acontecer alguma coisa com você. Então eu tenho muito medo. É por isso, não fica brava com a mamãe, porque é por isso que eu não deixei você ir. Então essa mãe coloca a preocupação dela e a filha fala, mãe, já se expressando melhor, eu quero muito ir no próximo sábado à festa do Rafael, porque é aniversário dele. Então a mãe vai dizer, vai entender já isso, né? Está sendo colocado de uma forma diferente. As duas estão expondo os pontos divergentes ali na situação, não é? Uma quer ir à festa, então a mãe pode dizer para ela, filha, ok, mas eu gostaria que você não chegasse muito tarde dessa festa, pelos motivos que eu já expliquei para você, não é? Então nós vamos fazer um acordo, você vai na festa, mas você vem mais cedo para casa, aí eu espero você chegar e depois eu vou dormir, aí eu vou ter um tempo ainda de dormir e descansar. Então são essas comunicações que nós precisamos prestar mais atenção, né, em como nós estamos nos relacionando. E lembrar muito que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe aquilo que você está pensando, o que você está sentindo, sabe? Aquelas relações de brigas, de gritaria, que muita gente tem
a mania de falar gritando. Então nós temos que procurar falar baixo com essa pessoa, sabe? Se tem uma situação assim. Isso tudo, se nada resolver, em outra ocasião em que a situação estiver calma, você chega para aquela pessoa e explica, fala, olha, você pode falar comigo o que você quiser, nós podemos conversar, nós podemos refletir em tudo o que for preciso na nossa vida, mas eu gostaria que você não gritasse. Porque o grito me faz mal, me agride alguém que fala comigo gritando. Então, na próxima vez, eu vou pedir que você não grite mais. Nós podemos conversar, mas sem gritar, sem se ofender desnecessariamente. Acredito que quando aquela pessoa já está calma, porque às vezes a pessoa grita, é uma insegurança, né? Também o grito é uma forma de querer impor ao outro alguma coisa que ele acha que talvez se ele não gritasse, que não conseguia. Ele ou ela, né? Não existe sexo para gritaria, né? É muito triste esse negócio de brigar e gritar. Não, a gente tem que tentar falar para resolver as situações. Mas se naquele momento não deu, né? A gritaria persiste. Então você talvez até se cale e deixe, mas depois você vai dizer que você gostaria que não houvesse, que não gritasse quando conversasse com você. Aí já é uma situação em que vai ser conversado, não vai ser mais imposto, né, aquela gritaria com você. Porque daí você fala, bom, se você vier conversar comigo e gritar, eu não vou mais te escutar, né? Então as pessoas, nós entendemos quando o outro coloca o seu problema, aquilo que pensa que está ocorrendo, não é verdade? Vamos supor que você não gosta da maneira como seu filho chega em casa, vamos supor, e já joga o tênis para um lado, joga a bolsa do outro, não é? Então ele não vai saber se você não falar claramente com ele, né? Então, minha mãe já dizia, o que é combinado não é errado, não é verdade? Então, é combinar. Você fala, mas eu já falei 1000 vezes pro filho isso, eu já falei, você falou, sabe? Mas você não explicou direitinho por que você não gosta que faça aquilo, entendeu? Então, é explicar de uma forma tranquila para que possa ser ouvida aquilo que você precisa naquele momento. Então, queridos, era isso que eu gostaria de passar nesta nossa reflexão. E eu peguei o Sermão da Montanha, porque ali nós temos, vocês vão dizer o que tem, né, a ver? Tem a ver que no Sermão da Montanha, tudo o que está lá, esses mansos e pacíficos, esse capítulo, é muito bonito, gente, muito bonito. Vai lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, praticando esses ensinamentos de Jesus, a mansuetude, a calma, a paciência, são atributos que vão nos fazer refletir melhor nas nossas atitudes. E tudo isso que foi falado, né, da comunicação não violenta, é algo também a ser muito pensado, porque tudo pode ser falado, tudo pode ser revisto de uma forma mais tranquila, sem usar a palavra de forma agressiva, de forma violenta, né? Esse termo é forte, comunicação não violenta, mas é exatamente isso que nós precisamos aprender a fazer. Porque quando se fala de uma forma mansa e pacífica, como Jesus falaria, como ele falou com aquela mulher adúltera, não é? Ele não condenou, não julgou, simplesmente ele olhou e falou, vá e não peques mais. Então é isso que nós precisamos seguir, os exemplos de Mestre Jesus, porque ele nos deixou todos os ensinamentos que nós precisamos. E muitas coisas que a gente esquece
vem essas pessoas, né, iluminadas, vem um psicólogo, vem algum autor que escreve um livro com ensinamentos, e se nós olharmos à luz do Evangelho, nós vamos ver que Jesus já falou isso há muito tempo atrás, né? Então, mansos e pacíficos, a mansuetude, a paciência, é tudo uma virtude, junto com a misericórdia, com a caridade, é uma virtude que nós precisamos cultivar. Então, assim, queridos, vamos fazendo a nossa prece de encerramento, vamos fazendo neste momento uma vibração por todo o nosso planeta. Vamos abraçando esse planeta, vamos envolvendo com o nosso amor, com as luzes, abraçando com o manto de Maria de Nazaré, com as luzes de Jesus. Vamos envolvendo todos esses irmãos que hoje sofrem, que choram. Vamos envolvendo nesse manto sagrado de Maria e dizer a eles que tudo vai passar, que tudo vai passar, que tenham paciência, que tenham fé, que se amem muito. E assim nós vamos agradecendo aos amigos espirituais que nos ajudaram nesta reflexão de hoje, que nos envolvam também em suas luzes, que envolvam os nossos lares nessas luzes lindas, que nós aprendamos a fazer as reflexões do Evangelho, que nós aprendamos a mansuetude, a calma, ao amor, que envolva toda a nossa casa, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos e, por consequente, todo o nosso planeta. Assim seja, queridos. Graças a Deus. Muito obrigada. Um grande abraço a todos. Tchau.